ajudar, porque educação mediúnica é cortar a sintonia. É saber cortar no momento certo. Porque o que nós somos? Nós somos energias. Nós somos geradores de energia e nós vamos nos conectar. Só que existem conexões que a gente precisa aprender a cortar. Não é porque o espírito está querendo falar que eu vou deixar ele falar tudo. Porque eu tenho que lembrar o seguinte, eu sou dona do meu corpo, do meu espírito. Quando a gente não entende isso, a gente deixa ao léu. E aí a nossa casa mental aberta, imagina a sua casa aberta, qualquer um entrando. Na nossa casa, a gente tem que colocar para dentro quem a gente autoriza. Exatamente. Então, tem momentos que o espírito quer manifestar, e aí você já, com o seu filtro mediúnico, você já percebe que não é adequado. Eu costumo brincar, a gente vira pro obsessor, pro espírito, e fala assim, hoje não. Lembra aí da dor de cabeça antes de vir para cá? Hoje não. Porque aí você chega aqui e você cura, né? Assim? A gente precisa aprender. E isso é educação, isso é disciplina. Não é fórmula mágica, não tem fórmula mágica. A minha primeira formação como professora é de professora de língua portuguesa. E eu sempre falo com os alunos às vezes ficam assim, porque depois que eu terminar o curso, eu vou fazer um curso de português. Eu falei, não façam isso. Porque você não vai aprender com o curso. A gente aprende na vida, estudando a vida toda. A mesma coisa quando a gente trata de doutrina espírita. As professoras aqui que sabem como é que funciona, não é assim? Aprendizado é para a vida toda. Não tem uma regra, eu vou aprender mediunidade, vou aprender passe apenas num curso de passe. O curso de passe fala das técnicas, a parte teórica. O passe, o exercício do passe, a transfusão fluídica, ela vai acontecer no nosso exercício diário. E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente estiver exercendo mecanicamente, a gente está só abanando mão. Só fazendo ventinho para o outro. A gente precisa entender que a gente precisa se entregar, colocar sentimento ali. Colocar a nossa conexão. Então, por isso que existem momentos que você tem que dizer, aqui não, agora não. E é por isso que a reunião mediúnica é o lugar. Porque você não está sozinho. Se você está sendo atacado, o outro médium pode perceber. E o vibracional, principalmente, ele pode iniciar uma prece em seu favor. O vibracional não é para dormir na reunião, não. Tem uns que até roncam, né? Tem vibracional que até ronca. Não é para dormir em reunião, é para ficar aceso. Porque às vezes o médium está passando por um perrengue ali que pode desestabilizá-lo. Então o vibracional tem que estar atento nisso. Eu escutei falando assim, que o mundo era porque estava num trabalho espiritual, nossa! Aí eu já fiquei na dúvida, né? E é isso, né? A gente tá aí para aprender e nada vai ser aprendido de uma hora para outra, mas tendo boa vontade, tudo acontece. A nossa vida é essa. Sim. Nesse caso aí, isso não é a vibração baixa? Não sei, né? Obsessão. É obsessão. Então, ele sempre cresce. A não ser que você seja um médium doador de ectoplasma e esteja acontecendo uma reunião de materialização que a gente não tem mais. Inclusive, a própria doutrina orienta não termos reunião de materialização. Às vezes o médium pode ali, porque há um desgaste muito grande do médium. Principalmente daquele que está doando ectoplasma. Mas a gente tem que ficar atento, né, gente? Porque nós somos alvo de ataque. Agora, é claro, se eu não dormir bem à noite, trabalhei a noite inteira, vou para a reunião, é claro que eu vou dormir, gente, isso é físico. Isso não é obsessão, isso é físico. Né? Só no intervalo. Eu estou de olho em você, por isso. É tudo obsessão? Não, calma. Por isso que a gente tem que ter muita atenção. Eu posso estar cansada, eu posso não ter tido uma noite boa. Eu posso ter tomado um remédio que me deu sono. Aí não é obsessão, isso é físico. Químico, tomei um remédio, sentei, ou então, minha vida lá fora está tão conturbada, quando eu chego aqui, aquela paz,
terapêutico, durmo. Tá valendo, é melhor vir dormir aqui na casa espírita do que ficar lá fora e não vir. Vai chegar um momento em que as coisas lá fora vão se harmonizar, se não se harmonizar, a gente pelo menos se harmoniza com elas, e aí fica mais leve. Por isso que é importante o médium alimentar bem. Não é comer uma feijoada antes de vir para a reunião, porque também vai dar problema. Mas é alimentar direitinho, é descansar. Isso não é chatice, é orientação física. Você tem que estar bem fisicamente. Você vai para uma reunião mediúnica gripado, com bronquite, sabe, com renite. Olha a confusão que vai virar. Além de você passar o coisa para todo mundo. Olha a confusão que você vai arrumar. O que é seu? O autoconhecimento é tudo. E olha que esse conheça-te a ti mesmo está lá na antiguidade. Não é de agora. Porque eu sei quando eu estou na influência, quando sou eu, a minha alma, a minha ânima, e quando é outro. Mas eu só vou saber se eu olho para mim. Porque se eu achar que eu sou perfeita, aí eu não tem problema nenhum, porque o problema é sempre do outro. O que eu faço é lei, o que eu faço é perfeição. Mas enfim, categorias de médium de efeitos físicos. Aí tem algumas fotos, né, que são conhecidas aí na doutrina. Isso aqui não é uma mão não, né, gente? É um molde que foi obtido a partir de uma mão, tá? Aqui é o Peixotinho, na época das materializações, as mesas girantes. E aqui, só para a gente começar, essas manifestações, elas buscam esses elementos que estão no fluido cósmico universal, vocês já estudaram isso também, está lá no início, quando a gente começa o livro dos Espíritos, a primeira coisa que a gente estuda é o fluido cósmico universal. Por quê? Porque é nele que está tudo. Onde é que está a cura? Onde é que está a cura? Está no fluido cósmico universal. Onde é que está a doença? Está no fluido cósmico universal. Como é que faz para a minha energia chegar até você? A gente está mergulhado no fluido cósmico universal. Então, essa criação aqui, né, é o princípio de todas as coisas. Nos espíritos puros é onde encontramos, na sua simplicidade absoluta, modificado sobre a forma de matéria compacta que nos rodeia, serve para animar a matéria, o princípio vital está nele. De acordo com o mundo, ele vai se modificando. A gente sabe que na Terra o fluido cósmico universal é mais denso, por isso o nosso corpo é mais denso. A gente acha que a gente é bonitinho e tudo, né? Fica 3 dias sem tomar banho para ver o que acontece. Tem gente que fica uma semana, né? Mas Jesus, né? A gente acha que é muito bom, mas cai duro ali, ó, tira o seu princípio vital da sua matéria e fica 2, 3 dias para ver o que você vira. Porque nós ainda somos densos, a nossa matéria é muito densa. Então o nosso perispírito é mais denso, porque tudo isso é resultado do fluido planetário, né? Lá na questão 27, há então 2 elementos gerais do universo, matéria e espírito, sim. E acima de tudo, Deus. O Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Essa que é a trindade universal. Mas ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer sobre ela, possa exercer suas influências sobre ela, né? Ali nós temos as manifestações espontâneas, está lá no livro dos médiuns, né? Não se limitam aos ruídos e às pancadas. Muitas vezes a gente ouve barulhos. A porta mexeu. Isso é espírito? Pode ser vento. A maioria, inclusive, é vento. Mas não sei o quê. Olha ali, a planta está balançando, está conversando comigo. Cuidado, né? A gente também não pode ficar... a maionese não pode ser demais, né? A gente tem que tomar cuidado.
Porque senão, daí a pouco, arrepiei, até arrepiei. Ó, olha aqui, ó, o que aconteceu. Nada. Nada. Às vezes eu tô na menopausa e começo a sentir calor e frio ao mesmo tempo, né? As meninas sabem disso. Os meninos não sei se passam por isso não, mas a gente passa, né? Mudou de humor. É espírito? Não, pode ser algum problema hormonal. A gente precisa, por isso, conhecer a si mesmo é essencial. Pra gente também não ficar achando que tudo é... Ah, cheguei em casa, briguei com o marido, é obsessor? Não, é mau humor. Né? É raiva guardada que precisa ser perdoada. Não é obsessor. Porque o obsessor também vai querer saber, ele tem que ter algum proveito, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente coloca. Então, esses barulhos aí, essas manifestações físicas espontâneas, elas foram muito importantes no início, porque elas chamaram a atenção de Kardec para a codificação. Né? E elas fizeram o método kardeciano, que eu até mandei para vocês no material da outra aula, tem lá, que é o método de comprovação em vários momentos. Então, se uma mesma situação está acontecendo em vários lugares diferentes, é um processo que a gente precisa prestar atenção. Kardec enviava, né, as questões para vários médiuns. E as respostas chegavam desses vários médiuns. E aí ele vai compilando e percebe que havia uma identidade de informações, uma coerência nas respostas. Significa dizer que a espiritualidade está atuando. Então, assim, os métodos de comprovação, eles acontecem, mas existem coisas que são fenômenos físicos, puramente físicos, da natureza. É um vento que bate, é o relâmpago que cai, é a chuva. Ai, começou a chover. Depois do dia do meu casamento choveu. É bênção? Não, pode ser um efeito climático. Você resolveu casar numa época de chuva. A gente tem que... Nós já passamos aquela fase em que as manifestações a gente jogava para o mito, para o extraordinário. A ciência, ela está aí para nos ajudar. Inclusive a entender os fenômenos, né? Os grandes fenômenos da natureza, que são muitas vezes cíclicos. A natureza está aí para nos ensinar, né? Então, olha lá. Então, as manifestações espontâneas não se limitam sempre aos ruídos e às pancadas. Vê-se móveis e objetos diversos desordenarem-se, portas e janelas serem abertas e fechadas, ladrilhos serem quebrados, objetos serem lançados de fora, não sendo, portanto, efeito de uma ilusão. Algumas vezes ouve-se barulho em uma parte vizinha, louça que cai e se quebra com estrondos, lenhas rolando sobre o soalho, e ao chegar no local encontra-se tudo tranquilo e em ordem, afastando-se o tumulto recomeça. Se tomasse a sábia atitude de rir-se de suas malvadezas, acabariam por cansar e por tranquilizar. Mas é sempre útil saber o que querem. Se pedem algo, cessarão suas visitas sendo atendidos. Aqui Kardec está falando, né, das manifestações em que há espírito aí. São Luís, no item 125, o espírito tem sobre os elementos materiais, disseminados por toda parte no espaço, na nossa atmosfera, um poder que estás longe de supor. Pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhe a forma aparente própria para os seus projetos. Tá? 129. O espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar, de acordo com a sua vontade, objetos com a sua aparência dos diversos corpos que existem na Terra. Ele pode igualmente atuar sobre a matéria elementar de acordo com a sua vontade, uma transformação íntima, dando-lhe propriedades determinadas. Gente, é importante ler essas questões no Livro dos Espíritos. Porque tá vendo? Olha o espírito ali atuando na matéria. O espírito atua na matéria? Atua. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes exerce instintivamente quando necessário e sem dar conta disso.
Os objetos formados pelo espírito possuem existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade. Ele pode fazê-los ou desfazê-los como quiser. Esses objetos podem, em certos casos, ter aos olhos das pessoas vivas todas as aparências da realidade, ou seja, podem tornar-se visíveis e até mesmo tangíveis. Existe uma formação e não uma criação, porque o espírito não pode tirar nada do nada. O que Kardec está falando ali? O que está sendo dito por Kardec? É a materialização, o fenômeno da materialização. O espírito pode materializar? Pode, ele pode plasmar. Lembram do André Luiz? Contaram para ele que tudo é plasmado lá no nosso lar? Aí, para o espírito agir sobre a matéria, precisa de um médium de efeito físico, não é isso? Precisa. Aí, esse médium de efeito físico, ele tem que ter muito ectoplasma, hein? Ele vai doar, né? Ele vai doar. Não, aí nós não sabemos qual que é a quantidade, né, que ele vai levar. Por exemplo, se acontece no efeito físico, vamos supor que acontece na minha casa. Não necessariamente esse médium de efeito físico está dentro da minha casa, pode estar perto. Pode, depende da força. Vizinha, assim. Pode, depende da força, do alcance dessa doação ectoplasmática. E o alcance não está condicionado à quantidade do ectoplasma. Não é quantidade. Não, é a faculdade. A mediunidade é uma faculdade. Alguns têm melhores, outros piores. Tem gente que enxerga muito bem, tem gente que não enxerga bem. Não é assim? Tem gente que escuta muito bem, tem gente que já não escuta. É uma faculdade que nós negligenciamos durante muitos séculos. Que a gente colocou no lugar do extraordinário exatamente porque é mais fácil, né? Não, isso é uma coisa extraordinária, está fora do meu alcance. Isso não acontece comigo, não. Vocês já pararam para pensar a quantidade de médium que foi encarcerado em hospícios? Quantidade de médium que sofreu e foi muitas vezes desautorizado, porque, na verdade, estava ali tendo as manifestações mediúnicas e que não havia compreensão para isso. Porque a mediunidade está com a gente desde sempre. Salvo aqueles que entravam no status de profetas, de missionários, de xamãs, né? E que acabavam virando orientadores espirituais de grupos, o resto que não podia era doido. Não era assim? Hoje a gente mudou isso, até o conceito de doença mental mudou. Né? Mas antes era muito mais cruel. Vocês imaginam o grau de sofrimento. Aí eu não sei se eu entendi direito estudando, mas, por exemplo, se for um médium vidente, audiente, ele percebe, mas um de efeito físico, ele pode ser sem saber que ele é? O efeito físico acontece aqui, ó. O espírito age e as cadeiras balançam e todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. De onde que vem a doação? Pode vir de qualquer um de nós. Isso, então eu posso... Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que entender o que a espiritualidade quer. Por que acontecia muito efeito físico? Porque havia uma necessidade de trazer a doutrina e fazer despertar a atenção das pessoas para a doutrina espírita. Uma vez resolvido esse ponto, a gente não vê mais tanto efeito físico, porque não é necessário. Assim como a gente evolui, a mediunidade evolui, tudo vai evoluindo. Né? Na revista espírita, tem um caso que justamente Kardec esclareceu isso. Tinha um espírito que jogava pedras na janela, né? Aí foi questionar ele, mas onde você tira energia? Ele abre a camareira. Ela nem sabe. Nem sabe. O médio doador para efeito físico, às vezes, nem sabe. Ele às vezes está exausto e não sabe por quê. Aí a gente tem que fazer o quê? Orar. Porque você corta a sintonia. Se for para o bem, volta. Se tiver alguma utilidade. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, gente. O que a espiritualidade explica para a gente? Por que Emmanuel fala sobre isso? Quando tem utilidade para nós, as comunicações com o plano espiritual precisa ter utilidade. Tenta falar com uma pessoa importante e ocupada e comprometida. Ela não vai estar à sua disposição. Você vai ter que marcar horário. Você vai ter que dizer qual que é a sua pauta, não é assim? Tenta marcar uma reunião. Plano espiritual é a mesma coisa. Espírito sério tem compromisso. Por isso que as reuniões têm que começar no horário certo, tem que terminar no horário certo.
Às vezes, é chatice da casa, brasileiro atrasa 10 minutos. Não, brasileiro não pode atrasar 10 minutos, não, porque nós somos espíritos, pertencemos à pátria espiritual. Então não tem esse... Principalmente o culto no lar. Tem que ser no horário. Ah, não, agora, peraí, que é o último capítulo da novela, vou assistir antes, depois falo. Não façam isso. É preciso que a gente tenha esses compromissos. Agora, tenta ir ali, ó, sai daqui agora e vai fazer uma coisa errada. Você vai achar um monte de companhia errada para te acompanhar. Não é? Porque a mesma coisa no plano espiritual. Está desocupado. Estou desocupado agora, vou fazer uma evocação aqui para ver quem é que está por aqui. Não façam isso. Kardec ensina isso para nós. Não mexam com aquilo que você não dá conta ainda. Então vamos seguindo, né? Oi. Ela está dentro da obrigatoriamente a cura, ela necessita de um médico. Precisa de um médium. Você sabe quem que era um grande médium de cura? São Lucas. Leiam o Médico de Homens e Almas, que tem a história de Lucano, que é o médico. Ele curava só das pessoas chegarem perto dele. Ele nem sabia que ele estava curando. Às vezes a pessoa chegava perto dele e já curava. Todos eles são doações, né? De energias, que a gente pode chamar de... Às vezes não, às vezes você sabe que cura até sem mérito. Às vezes a espiritualidade é tão misericordiosa que ela cura quem não merece para ver se a pessoa tem uma outra chance. Sabe o que Jesus quando curava, vamos lá no Evangelho, a gente tem que ir para o Evangelho. Ele curava muitos, mas poucos retornavam. Vocês acham que todos tinham mérito? Às vezes não, mas ele curava. Por quê? Porque ele estava dando oportunidade para todos. Mas nem todo mundo vai entender a oportunidade. Vocês acham que o que a gente está recebendo numa casa espírita é oportunidade de crescimento? É cura também, é cura para o nosso espírito que é doente, que é imperfeito. Mas será que todo mundo entende isso? Será que a gente está pronto para entender isso? Às vezes não. É por isso que a gente não vê as casas espíritas empinhadas de gente. A gente não vê. Salvo uma ou outra, que às vezes são muito tradicionais, são muito grandes e tem muitos trabalhadores, normalmente as casas espíritas têm um povo reduzido. Agora coloca ali na porta ali que você vai curar tudo, vai trazer prosperidade, isso aqui vai encher de gente que o povo não vai nem caber aqui dentro. Mas nós não podemos nos fazer mais esse papel. Nós já fizemos esse papel lá atrás, com certeza. Nós estamos aqui agora para fazer outro papel. Agora a gente tem que curar almas. Agora a gente tem que buscar curar a nossa alma e ajudar o próximo que está conosco. Essa é a maior das mediunidades. Não se enganem. Não se enganem. Efeitos inteligentes, efeitos físicos, Kardec coloca isso tudo para que a gente didaticamente entenda o que acontece conosco. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Aí quando a gente estuda, não, mas você sabe que realmente isso acontecia comigo. Mas a maior das curas, ela acontece na nossa intimidade. É a gente entendendo o que está acontecendo de fato, né? Mas vamos lá, pessoal. Olha o que São Luís vai dizer, né? Aqui ele está falando um pouquinho sobre os fenômenos. Eu vou passar um pouquinho, senão a gente vai ficar... Aí ele vai falar dos trabalhos que tinham a finalidade de chamar a atenção da incredulidade humana para a existência dos espíritos do mundo invisível. Então, muito do que aconteceu desses efeitos tinha esse papel. Chamar a atenção, olha aqui, nós estamos aqui, ó. De fazer com que as coisas acontecessem, né? Vou passar aqui um pouquinho. E aqui a gente tem, então, Kardec falando
E o espírito de Erasto vai falar que as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento, à menor sensação que a influência moral ou física, interna ou externa sensibiliza, são as mais aptas a se tornarem excelentes médios de efeito físico, de tangibilidade e de transporte. De fato, seu sistema nervoso quase inteiramente desprovido do envoltório refratário que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados, torna-os apropriados para a realização dos diversos fenômenos. Em consequência, com uma pessoa dessa natureza e cujas outras faculdades não sejam hostis, a mediunização mais facilmente se obterão os fenômenos da tangibilidade, as batidas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da matéria inerte mais pesada. Aqui ele está lembrando principalmente das coisas que aconteciam. Mas vamos lá, pessoal, para a gente... Eu preparo tanta coisa que acho que isso é ansiedade. Dava para a gente ficar aqui o dia inteiro, mas enfim. A gente vai fazendo aqui o que pode. Olha lá, tipitólogos, motores de transporte, curadores, excitadores de efeitos musicais, pneumatofônicos, pneumatógrafos, aparições de translações e suspensões. Esses são os efeitos físicos possíveis, né? Eles podem ser facultativos ou involuntários. Têm consciência dos fenômenos que produzem. Então, dentro desse universo de mediunidade aqui, você pode ter consciência que daquilo que você está produzindo, da mediunidade que você está produzindo. E pode ser que você seja um médium inconsciente. Você pode ser um médium de cura, que cura e não sabe nem que está curando. E às vezes isso é até por misericórdia, né? Porque já pensou, se você descobre que você tem o dom da cura, se você não vai querer vender isso aí, né? É melhor não, né? É melhor não saber. Você vai querer transformar isso, porque quando a gente fala em venda, às vezes a gente está pensando só na troca da moeda, né? Mas às vezes a gente vê as dependências emocionais. A gente, às vezes, pela nossa vaidade, a gente quer criar entre as pessoas. Isso pode acontecer. Isso já aconteceu, isso acontece. De dentro de uma casa espírita, alguns ali criam dependências emocionais. Eu só assisto palestra do fulano. Eu só tomo passe com a cicrana. Eu só vou no atendimento fraterno se for a tal pessoa. Ah, hoje eles não estão lá, então hoje eu nem vou na casa. Isso é de um reducionismo absurdo. Porque a gente esquece que o trabalho não é do fulano, nem da cicrana, nem do beltrano, nem de ninguém, é de Jesus. Então, independentemente se eles estão aqui ou não. Ah, mas o palestrante faltou. Faltou? Vamos fazer um círculo aqui? Abre um livro e vamos estudar juntos? Porque se ele faltou, é porque a espiritualidade está chamando vocês, chamando a casa, olha, vamos lá, vamos resolver esse problema. Não é não ter reunião, é ter reunião. Ah, mas eu não sei falar bonito igual ele, não importa, você sabe falar, sabe ler, então vamos fazer juntos. Essas coisas que a gente precisa aprender. A ter isso na gente. E isso nós estamos amparados. Nessa hora a gente está amparado. E não ficar somente naquela condição passiva ali. Então hoje não tem luz, então não vamos fazer. Certa época aí andaram cortando os cabos de luz lá do Sheila, né? O pessoal estava fazendo reunião no gogó. Você imagina, 320 pessoas ali no salão e você fazendo o gogó. Claro que à noite não tinha jeito, porque ele escurece tudo, mas à tarde, as reuniões da tarde eram feitas no gogó. Poderia simplesmente falar assim, não tem luz, não tem microfone, né? Não tem amplificador de voz, então nós não vamos fazer. Tipitólogos, aqueles que por sua influência se produzem os ruídos e as pancadas com ou sem participação da vontade. Diferença entre tipitologia e sematologia. É a linguagem das pancadas, dos barulhos, ruídos provocados pelos espíritos. Por isso dizer que é uma manifestação inteligente, porque há a possibilidade rudimentar de comunicação. Isso é o que acontecia no início, né? 2 pancadas sim, 1 pancada não. Né?
Sematologia, comunicação dos espíritos por meio de sinais, tais como ruídos, batidas, movimentos de objetos. Em se tratando da sematologia por meio de batidas, é usado o termo tipitologia, ou seja, se as pancadas visam corresponder às letras do alfabeto para formarem frases inteiras, os sinais tentam representar a qualidade das emoções que empolgam o espírito manifestante. Vocês imaginam, gente, uma mensagem chegando assim. Um toque é a letra A, 2 toques é a letra B, até todo o alfabeto. Já pensaram que hoje tá bom demais, né? Vocês já imaginaram que sofrimento, você ficar contando ali, eu não sei onde é que tem, 17, que letra que é? Eu não sei. Né? 24, que letra que é? Eu não sei. Vocês já pensaram que perrengue que essa turma passou para sair uma mensagenzinha, né? Mas Kardec coloca aí para nós e ele conta sobre isso. Fenômeno de transporte, né? São os movimentos dos corpos inertes, né? Pode servir aos espíritos para transporte de objetos, materiais, variedade de meios motores. Também são fenômenos pouco comuns. Acontecem, mas são menos comuns, né? E aí, lá no livro dos médiuns, né, o Erasto vai dizer que a força gravitacional é nula para os espíritos, podendo transportar objetos de peso volumoso. Porém, este peso está em relação à quantidade de fluido combinado entre o espírito e médium. Ou seja, se o espírito transporta uma flor ou um objeto leve, frequentemente é porque não encontra no médium ou naquele mesmo os elementos necessários para o esforço mais considerável. Porque o médium vai doar ali energia, ectoplasma, ele não pode doar demais também não. Não desencarna. Foi uma das orientações que Emmanuel deu para o Chico para parar com as reuniões de materialização, porque o projeto dele na Terra não era esse. E ele estava desprendendo muitas energias naquela tarefa de materialização. E o projeto era muito maior para atingir muito mais pessoas. Né? Aqui é uma explicação lá nos domínios da mediunidade de André Luiz, né? Que são obras também importantíssimas. Os médiuns curadores, né? Lá na Bíblia nós temos várias passagens, essa aqui é da cura, né? Do barro. Principalmente dos dons que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto, sem a utilização de nenhuma medicação. A gente sabe dessa mediunidade, a gente sabe disso, mas qual que é a orientação da casa espírita? Nunca abandonar o tratamento médico da Terra. Sabe por quê? Porque nós estamos todos no mesmo lugar. Então, quando o paciente está sendo tratado espiritualmente aqui, não tenham dúvida que o médico da Terra também está recebendo orientações para tratá-lo no plano físico. E a gente precisa entender, pelo grau de estudo que a gente tem, pelo grau de compromisso que a gente tem, que muitas vezes o tratamento, a cura, não é a cura do corpo. O Divaldo, eu contei semana passada do Divaldo, né? Que estava lá dando passe curativo e a pessoa desencarna. E aí foi preciso que ele soubesse, que fosse falado para ele que não, o doutor Bezerra falou, não, amanhã vai estar melhor. Estar melhor significava desencarnar. Ele conta isso numa das palestras dele, né? Que estão aí para nós. Mas vamos lá. Olha o que o Livro dos Médiuns fala. A potência magnética reside no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que chama em sua ajuda. Se tu magnetizas para curar, por exemplo, e evoca um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Item 176 do Livro dos Médiuns. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, possuindo todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos.
Excitadores, os que têm a faculdade de desenvolver nos outros, por sua influência, a faculdade de escrever. É antes um efeito magnético do que, de fato, de mediunidade, porque nada prova a intervenção de um espírito. Efeitos musicais, provoca a execução de música em certos instrumentos sem o contato. Pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, provavelmente se desenvolve por exercício. Só a experiência pode revelar se o médium a possui. A mesma coisa é o pneumatofônico. São uns nomes difíceis, né? A gente agarra para falar, né? Que produzem a voz direta, né? Aqui nesses casos aqui, ó, pneumatógrafos e pneumatofônicos, é diretamente, o espírito diretamente. Não passa pela consciência do médium, tá? E aí alguns exemplos, né? Muitas vezes as escritas são alteradas, tá? Eu poderia dizer que seria um médium então mecânico? É mecânico, exato, é mediunidade mecânica, não passa pelo... Porque a gente tem o mecânico, né? E tem o semi, e tem o intuitivo, que vão passando pelo crivo do médium de acordo com o nível ali da evolução, o nível da mediunidade, né? São mais raros, tá? São mais raros. A gente vê alguns fenômenos aí relatados, mas são bem mais raros. E aí no livro dos médiuns, na questão 150, 151, vão falando sobre eles aí, tá? Aparições, que André Luiz vai contar lá no Missionários da Luz, tem um capítulo chamado Materialização, que eu não vou ler aqui, que eu sei que depois vocês vão ler tudo, né? Tem certeza, né? É a doação de ectoplasma que vai fazer com que as aparições fluídicas, tangíveis, né, possam vir acontecer. Tem as translações e suspensões. Tinha uma santa, eu tô sem Santa Cecília, que quando ela começava a orar, ela flutuava. Tem uma santa da Igreja Católica que tinha essa mediunidade. Ela começava a fazer a oração e flutuava. Depois vocês leiam lá a mediunidade dos santos, né? Então tá lá, ó. Suspensões produzem a translação de objetos através do espaço ou da suspensão, ou seja, podem elevar-se a si próprios. O médium em trânsito aqui, em transe levitando. No livro dos médiuns a gente tem sobre isso, né? Esse é o Carlos Mirabelli. Transfiguração. A transfiguração acontece lá no monte, não é? Vocês têm essa passagem lá no Tabor, não é isso? Vocês leiam lá na Bíblia, lá, transfiguração de Jesus, não é isso? É a mudança de aspecto de um corpo vivo. Tá? Tem a transfiguração voluntária e a transfiguração mediúnica. Um espírito aproveita a expansão espiritual do encarnado, combina os seus fluidos com os do encarnado e imprime ao vapor fluídico assim preparado a aparência que lhe é própria ou outra aparência que desejar. São mediunidades que Kardec coloca, mas que a gente sabe que são mais difíceis, né? Aqui tem uma cena do Divaldo, durante uma palestra em que ele se transfigura, né? Ele durante a psicofonia, ele tem alterado as suas feições físicas, faciais, né? Ah, e vai virar doutor Bezerra? Não, gente, aí também não, né? A gente tem que ter, né? A matéria nossa ainda é muito bruta para isso. Bicorporeidade, tá? No livro dos médiuns está lá. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade, adquirir momentânea tangibilidade. Este fenômeno foi que deu lugar às histórias de homens duplos, isso é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Santo Agostinho e a bicorporeidade em Pádua. Tá? Existem essas histórias que são interessantes para a gente saber que é possível, que existe, né?
Tem uma linha de doação muito, né? Que a gente quer que na doutrina, ele tinha essa. Bicorporeidade. Nas tarefas, né? Nas tarefas, exatamente. Né? Então, o Livro dos Espíritos vai mostrar a materialização aí do Peixotinho. Né? Ali são mais coisas que vocês encontram na internet, que estão aí, né, que faz parte desse acervo, né, para que a gente possa entender que esses fenômenos, eles existem desde sempre e que não foram simplesmente trazidos de forma aleatória, né, gente? O ectoplasma do médium. E aí alguns testes que eram aplicados para poder verificar se estava com fraude ou não. Né? Esse foi um momento bem singular aí para a doutrina. Tá? Olha isso aqui. Olha o ectoplasma. Olha isso. Chega a ser até assustador, né? Já pensou do seu nariz tá saindo um negócio desse tamanho? Você já vai morrer. Morrer, né? Aí você imagina o quanto esse médium não entrega de energia. Tem que tomar cuidado, né? Porque senão ele pode desencarnar. Né? Se não tiver ali a consciência, qual que é a necessidade? É preciso que haja uma necessidade para isso. Olha o Chico. Né? 1965, olha lá. Olha o ectoplasma. Olha isso. E aqui são algumas materializações. Né? As mesas girantes. Olha o ectoplasma. As mesas. Né? E as nossas. Eu vou contar para vocês uma coisa, eu tinha muito mais coisa hoje. Nós vamos fazer assim, eu não quero... a gente tem muito mais coisa hoje, mas para a gente também não ficar tomando demais, eu vou... Ó, a gente foi até aqui. Na próxima, eu vou começar com o princípio inteligente, eu quero trabalhar passe, tá? Nós vamos trabalhar passe aqui. E aí, se a gente der uma atrasadinha no nosso cronograma, a espiritualidade está dizendo que a gente pode atrasar e que vocês vão ser misericordiosos. Viu? Eles já falaram, então agora o problema é com vocês. A bola está dada, né? Eu entrego para eles, eu falo com eles, olha, vocês fazem o que tiver que ser feito. Agora, né? Mas o que a gente espero que a gente tenha hoje dado mais um passo. Daqui a 15 dias a gente está de volta, não vamos demorar, então é muito rápido. Eu peço paciência para que a gente possa realmente dar mais uma avançada nesse estudo. Todo o estudo que eu trago aqui é um estudo doutrinário, volto a dizer, está lá no Livro dos Médiuns, principalmente, e pode ser, sim, uma inspiração para a gente fazer grandes transformações. Mas é muito importante que toda grande transformação, ela precisa encontrar um campo fértil. E esse campo fértil é a nossa intimidade, é o nosso coração. Eu gosto muito de dizer aqui a casa de Francisco, porque a espiritualidade que tutela essa casa, ela é uma espiritualidade pautada na simplicidade. Que é uma das maiores conquistas que o espírito pode ter. É ser simples. Não é ser simplório, mas é ser simples. Simples para poder entender o sistema em que está nele, não desistir das lutas, porque essas lutas são nossas. Se a gente está aqui é porque nós temos compromisso. O que nós vamos fazer com esse compromisso é responsabilidade de cada um de nós. A Casa de Francisco e a espiritualidade não vai obrigar ninguém a fazer nada, porque ela nem pode fazer isso. Mas nós já sabemos qual é o nosso caminhar. Nós já sabemos quais são as nossas necessidades, porque para quem muito é dado, muito vai ser cobrado. E isso não é algo ruim, porque o mundo está carecendo de amor, está carecendo de fraternidade. E não vamos deixar
sabe, essas oportunidades passarem, não. Então, do fundo do coração, eu quero agradecer vocês, dizer que na próxima aula, daqui a 2 semanas, nós vamos avançando mais um pouquinho, tá? Sempre com o comando da espiritualidade. A gente não pode nunca perder de vista que tudo que é feito aqui é pela espiritualidade. Se amanhã eu desencarnar, outra pessoa vem para seguir. Se amanhã você desencarnar, outra pessoa vem para seguir o trabalho. Porque o trabalho não é meu, não é de vocês. O trabalho é do Cristo. É Ele que está operando em nossas vidas. Então, reunião mediúnica não tem dono. Médium não é dono de nada. Nós somos trabalhadores. E é isso que a gente precisa entender com muita simplicidade. Volto a dizer, com as sandálias de Francisco. Porque é ela que vai nos conduzir aí ao caminho, ao caminhar seguro da nossa tarefa na doutrina. Jesus abençoe a todos, né, gente? Que a gente possa ter um sábado de luz. Essa fala final da Cida agora realmente emociona. A casa do Francisco, quando eu